Olá para todos, todas e todos. Me chamo Luiz Paulo Carvalho e irei apresentar para vocês o trabalho Ética. Qual o cenário de pesquisa no Simpósio Brasileiro SBSI? Desde o século XX, a área ou disciplina de sistemas de informação reflete sobre si como se sofresse de uma crise de identidade ou valores próprios. Como podemos ver em reflexões de comunicações renomadas, como o MIS Quarterly, SI está constantemente buscando uma espécie de validação sobre si e sobre suas práticas. Por exemplo, o que diferencia SI de ciência da computação? SI é basicamente computação aplicada? SI precisa de teorias? Se não tem teoria, é ciência? SI não passa de computação, mas administração? E apesar das próprias críticas, há consenso na literatura bem estabelecida de que SI é interdisciplinar e plural, e enquanto alguns veem esta característica como um demérito, outros veem como mérito, rotulado por alguns autores como uma área sociotécnica. Sistemas de informação é uma área bem estabelecida no Brasil, com mais de 100 cursos de graduação espalhados pelo país, englobados pelo MEC como cursos oficiais da área de computação, inclusive superando a quantidade de cursos de ciência da computação. Também percebemos eventos acadêmicos científicos dedicados, como escolas regionais espalhadas pelo Brasil, como esta, em um simpósio que alcançou sua 17ª edição em 2021, o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, SBSI. Oriundo do SBSI, foram propostos grandes desafios para a área de SI no Brasil, entre 2016 e 2026, e nestes há uma escassez de aspectos associados à ética ou moral. A ética está compreendida pela filosofia moral e abarca os valores associados às práticas e ações humanas, como hábitos, costumes e tradições. Atrelada à ética aplicada, temos a ética computacional, que trata dos estudos dos hábitos, costumes e tradições relacionados com computadores e com a computação. No cenário brasileiro, a maior parte da pesquisa realizada em SI é pragmática, isto é, propõe artefatos e soluções práticas que incidem sobre a realidade, alterando-a. Por conseguinte, estes mesmos artefatos e soluções práticas estão imbuídos com os valores de seus idealizadores e projetistas, éticos e estéticos, do momento da ideação até seu lançamento, seguido pela sua manutenção e conservação. Como SI é essencialmente uma área sociotécnica, pensar na aplicação, influência, impacto e incidência da computação é pensar em ética. Neste trabalho, buscamos expor o panorama dos aspectos éticos nas pesquisas publicadas no SBSI, cobrindo toda a década entre 2011 e 2020, utilizando uma metodologia de revisão sistemática da literatura. Através de buscas em repositórios, não conseguimos encontrar revisões concorrentes. E externamente, encontramos 4 trabalhos diretamente relacionados. Mesmo assim, o diferencial deste é tratar do cenário e contexto de SI no Brasil, com um caráter metacientífico. Dividimos a pesquisa em subquestões, que serão abordadas na análise dos resultados. Analisamos apenas termos explícitos sobre ética e moral em primeiro plano, sobre comitê de ética e consentimento em segundo plano. Ao tratarmos de um ambiente de pesquisa e ciência, analisar os elementos associados à ética e moral na pesquisa é imprescindível, neste caso, comitê de ética e consentimento. Seguimos 2 passos, de triagem ampla e restrita. Na triagem ampla, vieram todas as ocorrências dos termos de busca, independente de qualidade. E na triagem restrita, a qualidade é analisada e uma triagem aprofundada é realizada. Os trabalhos selecionados na triagem restrita seguem para a síntese qualitativa. Por exemplo, consideremos o trecho hipotético. O design deve seguir critérios éticos. Um trabalho com um trecho deste é selecionado pela triagem ampla, pois apresenta o termo éticos, e desconsiderado na triagem restrita, pois não há mais nada relacionado à ética, é muito superficial e raso. No início, foram analisados 707 trabalhos. A triagem ampla levantou 56 e a restrita 6. Como podemos ver nesta tabela de sumarização da triagem ampla, há uma escassez alarmante de aspectos éticos nas comunicações científicas do SBSI,
Em 10 anos, apenas um trabalho explicitamente indicou o envolvimento com o Comitê de Ética. Menos de 5% envolveram consentimento, seja a partir de termo de consentimento livre esclarecido ou não. Nenhum envolveu os dois simultaneamente. Menos de 1% dos trabalhos trouxeram aspectos éticos com relevância, propriedade e qualidade ao ponto de aderência com nossa proposta. E menos de 10% apresentaram quaisquer menções explícitas aos termos da busca, isto é, se trataram de valores, não o fizeram citando ética ou moral. Em proporção, o interesse apresentou um comportamento inconstante e baixo pelos anos, com um salto de 2,6% em 2019 para mais de 20% em 2020. Os dois gráficos na tela expõem os dados da tabela anterior e, como podemos ver agora graficamente, a ocorrência de aspectos éticos é inconstante. E mesmo em 2015, com 100 trabalhos publicados, não ultrapassou 12 publicações. Da triagem ampla, selecionamos 6 trabalhos na triagem restrita, sendo um de 2012, um de 2015, um de 2016, 2 de 2018 e um de 2020. Seguimos, então, para os resultados da síntese qualitativa. E sobre as subquestões, inicialmente analisamos o domínio tecnológico. Há uma diversidade, sem foco ou ocorrências repetidas de nenhum. Sobre episteme e metapesquisa, nenhum dos artigos trata dos aspectos éticos de suas próprias pesquisas. Todas tratam de aplicação. Sobre as instituições envolvidas, a USP se sobressai, em 4 dos 6 trabalhos. Sobre a abordagem metodológica, houve um problema sério associado à comunicação científica. Os trabalhos não indicam suas abordagens metodológicas, metodologias ou métodos científicos. E isso é sério, porque não permite ao leitor, receptor da informação, saber qual a linha filosófica científica que o procedimento científico segue e compromete a própria comunicação científica. Não há fundamentação ética ou princípio ético em nenhum trabalho, que são informações oriundas do domínio da ética em si. Por exemplo, deontologia, consequencialismo, teoria das virtudes, imperativo categórico, utilitarismo, dentre outros. Por fim, sobre dificuldades e desafios relacionados à ética, nenhum trouxe apontamentos explícitos e diretos. Apenas um deles trouxe um indireto, sobre acessibilidade e a prática de incorporar políticas, que é, per se, um clamor ético. Após uma análise aprofundada e crítica de cada um dos 6 trabalhos, percebemos que alguns deles também apresentam conflitos internos associados à ética em suas argumentações, como no primeiro exemplo, onde há um certo benefício para o mercado e, ao mesmo tempo, é nocivo ao mercado e habilita práticas antiéticas ou ilegais. Só não faz sentido. E no terceiro trecho, a argumentação deprecia o participante pela sua idade, indicando a probabilidade de não compreensão, só que sem explicação ou justificativa fundamentada para tal. Concluindo, de fato, o cenário brasileiro das pesquisas em SI, através do maior simpósio dedicado ao tema, é árido e deficiente. Entretanto, este não parece ser um fenômeno isolado da comunidade de SI brasileira, como os 4 trabalhos relacionados nesta apresentação indicam, mas como nosso escopo foi o SBSI, preferimos não extrapolar as conclusões. Nesse sentido, apontamos a qualidade atual e convocamos a comunidade para pensar sobre isso, com a possibilidade de conscientização, tanto na prática quanto na pesquisa. Os atores-chave da comunidade, socialmente influentes, podem motivar esta mudança. E longe de nós encaminhar uma cruzada inquisitorial ética. Entretanto, algumas lacunas são o mínimo e devem ser cobertas, como consentimento informado, comitê de ética e metodologia científica transparentes. Agradecemos por assistir. A pesquisa completa está disponível na Biblioteca Aberta da SBC, SOL.